Hoje a gente vai ter uma convidada especial, né? O tema de hoje é Mãe Sem Culpa. É algo que é mais comum que a gente imagina. Muitas mães, em muitos aspectos, pode se sentir culpada, né? Talvez por certos sentimentos, por algum momento na educação do filho, né? São vários aspectos que a gente vai estar trazendo um pouco aqui. E aí eu vou estar chamando a Lorena para estar junto com a gente, e ela vai estar contando um pouco da experiência em alguns aspectos que a gente vai abordar aqui, como depressão pós-parto. Olá. Olá! Tudo bom? Tá conseguindo me ver direitinho? Tô, e até agora estou conseguindo ouvir, né? Tomara que permaneça assim até o final. Assim, é bom, né, ter a sua presença aqui. Eu acho muito pertinente esse tema, né, pela quantidade de mães, né, que passam por isso, e falar mais, né, desse tema, né, depressão pós-parto, né, baby blues. Inclusive tem uma outra categoria, né, que é da psicose também, em relação à mãe, né? Então eu vou estar falando um pouco mais sobre isso, nesse período que é muito esse pós-parto, né? Tem algumas variáveis, né, principalmente hormonal, né? O principal, né, um dos pontos é a parte hormonal. Eu vou fazer uma breve, né, introdução em relação ao assunto, mas antes, né, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou o Whindersson Moraes, né, eu sou psicólogo, sou coach, né, coach integral sistêmico. Eu faço parte da clínica na psicologia e também sou analista de perfil comportamental, né, e Alice, seja bem-vinda. Então, com esse conhecimento que eu tenho levado essa missão, né, essa ideia desse canal do Instagram, né, do YouTube também, no intuito de ajudar o maior número de pessoas. Então, que eu possa, né, junto com a Lorena, com a história dela, possa, né, clarear, né, levar realmente um conhecimento que muita gente precisa. Então, assim, vou estar passando para a Lorena para ela se apresentar, né, para quem não a conhece, né. A Lorena foi minha paciente, né, em questão de ansiedade, que tem a ver também um pouco com o que a gente vai falar aqui. Então, seja bem-vinda, Lorena, né, muito bom ter a sua presença aqui. Olá, boa noite. Como o Whindersson já falou, né, meu nome é Lorena, tenho um filho de 3 anos e, a priori, quando o Whindersson me chamou para fazer a live, no início era só sobre ansiedade, só que aí a gente foi conversando sobre essa questão de mães, que eu acho que, como isso falou, é pertinente e, como ele falou, a depressão pós-parto é um assunto mais abordado, mas o baby blues tem mulher que passa e nem sabe o que é. Porque quando você fala de tristeza, tem gente que faz, mas é normal do cansaço. Ou leva para normalidade ou leva para depressão pós-parto, entendeu? Só que no meio disso tudo tem o baby blues que a gente vai falando mais para frente. Assim, né, para vocês que estão chegando, eu vou estar fazendo uma breve, né, introdução, né, trazer um pouco a parte conceitual, e a Lorena vai trazer um pouco também da experiência dela, né, alguns conhecimentos que ela, pela vivência, né, levou ela a conhecer um pouco mais disso, né, e saber lidar melhor. Eu tive que estudar, né, porque era um assunto que ninguém sabia, que eu falava, eu sentia até a profissional que tinha feito o meu acompanhamento do pré-natal, quando eu cheguei para ela olhou para mim assim, meio que, tipo, nem sabia do que eu estava falando. E eu disse, rapaz, se ninguém sabe, eu vou ter que estudar para tentar me encontrar e, quem sabe, até poder ajudar outras pessoas nessa situação também. Sim, sim. Então, né, a gente, né, como o tema de hoje, boa noite, Luiz. Então, pelo tema de hoje, né, mãe sem culpa. Então, vocês vão ver que
esse tema é muito, ele vai dentro desses sintomas, né? Depressão pós-parto, baby blues, e também, né, eu fui buscar um pouco mais a parte da psicose puerperal, né, se eu não me engano. Puerperal. Isso. Então, a psicose antes, né, dessa nomenclatura. Então, assim, é bem interessante, né, a depressão pós-parto, em relação, né, um dado que eu vou trazer, entre 10 a 25% das mulheres, das mães, elas acabam sendo acometidas disso. Entre 1 a 4, né, entre 4 mulheres, uma é acometida, e com isso faz com que esse tema seja extremamente relevante, né? Esse dado é segundo a Fiocruz, Oswaldo Cruz, né? E isso faz com que a gente possa discorrer hoje em relação a isso. Então, é uma profunda tristeza que essa mãe sente logo após, né? Existem as consequências em relação a essa mãe e esse bebê, principalmente no vínculo em relação à mãe e esse bebê. Esse é um principal. E o que pode acontecer nessa questão? Pode falar. Você falou que acontece logo quando nasce. Hoje em dia, há uma relatividade. Pode ser assim que a criança nasce ou até 1 ano de idade dessa criança. Porque, na verdade, tem mulheres que ainda demoram mais para, de fato, entenderem o que está acontecendo com ela mesma, entendeu? E o dado importante para a gente ver como esse assunto é muito pertinente e recorrente, que você falou que de 20 a 30%, não é isso? Das mulheres têm depressão pós-parto? De 10, né? Porque varia um pouquinho só de percentual, de 10 a 25% dessas. De 10 a 25% das mulheres têm depressão pós-parto. E de 80 a 90% tem o baby blues. E assim, segundo, né, essa coisa, né? Você falou que até 1 ano, né? O interessante também é que tem algumas, né? Porque acaba variando um pouquinho, né? De uma fonte a outra. Mas, assim, o que talvez a diferença, né, desse baby blues e a depressão pós-parto? A depressão pós-parto já é uma coisa mais grave. Né? O baby uma blues doença. É uma doença. E esse baby blues já é uma coisa mais... É o fator hormonal. E o que a literatura fala, que o que difere uma da outra? É a questão do tempo, né, de permanência disso. E a intensidade. Intensidade. Né? Então, assim, Maico, o Lucas também seja bem-vindo. Então, assim, são dados, né, que a gente vai trazendo. Quais seriam alguns sintomas, né? A Lorena ela vai trazer um pouco mais, eu só estou fazendo uma introdução para que você que está assistindo possa se situar, né, nessa questão da depressão pós-parto, né, baby blues, e a psicose nessa direção também. Então, assim, são sintomas de insônia, né, perda de apetite, a irritabilidade muito, muito grande, né, a questão também de essa coisa de dificuldade de criar vínculo, né, com esse bebê, que é um ponto principal, a culpa, né, o medo de ficar sozinha, né, a ansiedade também tem esse... A falta de vontade de cuidar da criança também, que, na verdade, há duas vertentes. Ou o excesso de cuidado, que ninguém sabe cuidar, que termina abafando, ou a falta de afeto, de vontade de cuidar dessa criança. Sim. Então, assim, como eu falei, né, eu comecei a abordar essa diferença, seria de uma para outra, né, baby blues e a parte da depressão pós-parto. É a questão do tempo, né, de permanência, né, desses sintomas, como a Lorena falou. A depressão pós-parto já é considerada uma doença, né, a baby blues e já tem um percentual maior de mulheres, mas é uma coisa que não se prolonga.
É uma coisa mais curta e com menos intensidade, né? E se for prolongado, já é aconselhável procurar o profissional, porque já está passando para uma possível depressão pós-parto. Aí já, a gente tem que já ficar atento, né, nesse prolongamento, né, que é o importante. Muita das pessoas, elas não estão atentas a isso, né? Ou até a própria mãe pelo desconhecimento, e como você falou, até às vezes até alguns profissionais podem não ter esse conhecimento. Assim, eu vou passar a fala para você, né? E aí eu vou vendo, complementando com alguma coisa, mas a fala já é sua nessa noite. Você é a nossa convidada. Então, seja bem-vindo. Seja bem-vindo todos que já chegaram, quem ainda não chegou, que venha, que seja bem-vindo também. Espero que com os dados que eu trouxe eu fiz até uma pequena busca e com a minha vivência eu posso ajudar algumas pessoas. E a quem eu não estiver falando diretamente para você, se você conhece alguma mãezinha ou gestante, porque tem mulheres que já começam a passar por esse problema na gestação e não sabem, procure ajudar, entendeu? Conhecimento é vida e conhecimento salva vidas. E aproveitar, né, Lorena, para cada um, né? Já aviãozinho, clicar no aviãozinho aí, coração. Isso, para você que está aí, se você acha o assunto interessante, se você conhece alguma mãe, alguma gestante, marca o aviãozinho agora é a oportunidade, o assunto está começando para que a pessoa se intere do assunto, pegue do início. E se você acha interessante, gostou, marca alguém, coloca o coraçãozinho, participem. Quem tiver alguma dúvida sobre o assunto, por favor, participem. Acho interessante também, porque a live não tem um sentido só de vocês serem ouvintes e telespectadores. A gente está aqui mesmo como uma forma de conhecimento, de ganho de conhecimento, e para isso eu preciso da participação de vocês e quero também que vocês exponham seus pensamentos, o que pensam, o que não pensam, porque é importante até mesmo para a gente ver o assunto, se a gente pode ir por outro caminho, que às vezes a experiência de quem está aí do outro lado foi diferente da minha, e aí a gente pode conversar mais sobre isso. Então, de antemão, vai lá, corre, manda um aviãozinho para aquela amiga, para aquela conhecida, para parente. Vamos lá, vamos ajudar quem precisa de ajuda. Então, vamos começar. Como o Whindersson falou, eu passei pela experiência, eu tive o Baby Blues. Meu filho nasceu no ano de 2018. E logo quando ele nasceu, eu não fiquei me sentindo muito bem depois. E até porque eu vou falar sobre isso futuramente, mas de antemão eu vou falar para vocês. Eu não tive o plano de parto desejado. Eu desejei, idealizei uma coisa, só que aconteceu outra. Com isso tudo, isso gerou um estresse muito grande em mim. E aí, quando meu filho nasceu, que eu cheguei em casa, eu estava me sentindo simplesmente, eu posso dizer, incapaz de cuidar dele, porque eu estava sentindo muitas dores, eu estava sentindo a questão que a minha cesárea foi uma cesárea complicada, e foi uma cirurgia muito, muito desgastante, porque eu tive o meu pós-parto não foi fácil. E o pessoal antigo falava muito assim, quem tem cesárea até hoje não pode levantar a cabeça. Só que eu fiquei tão desesperada de alguém roubar meu filho. É coisa de mãe mesmo. A gente acaba de parir, me deixaram sozinha na sala e eu levantei a cabeça várias vezes. E com isso eu desenvolvi a cefaleia pós-parto. Que logo que eu cheguei em casa, eu tive, porque eu levantei a cabeça, como a gente toma anestesia na coluna, o líquido da gente fica paralisado. Quando você levanta, o corpo sente. E aí eu tive, Anne, seja bem-vinda. Minha sogra também, que eu não falei. E aí eu tive a cefaleia pós-RAC. Para quem não sabe o que é cefaleia pós-RAC, eu vou explicar rapidinho, só para entrar nessa questão, porque tem a ver também. A cefaleia pós-RAC é simplesmente uma dor de cabeça. Não é uma dor de cabeça normal.
É uma dor de cabeça que parece que paralisa a pessoa, porque a minha dor de cabeça começava aqui e terminava aqui na nuca. E qualquer movimento que eu fosse fazer, eu sentia. E quando eu baixava a cabeça para amamentar, era a pior coisa, porque eu tinha vertigem e eu tinha muita dor de cabeça, parecendo que a minha cabeça ia explodir, os meus olhos iam soltar, porque eu sentia muita pressão aqui. Então, com isso, já veio a incapacidade de cuidar de meu filho. Porque eu não me achava capaz de cuidar dele, porque eu estava sentindo aquelas dores. E, na verdade, assim, quando a gente para, a gente quer ser cuidado. Só que, assim, o mundo, eu falo até com as gravidinhas que eu vejo, você sabe que a partir de hoje você vai perder sua identidade, né? Você vai deixar de ser, tipo, Lorena para ser a mãe de Lorenzo. Porque todo mundo só procura referência como... E aí, tudo bem? Cadê o menino? Cadê o neném? Como é que ele tá? Só que tudo que a gente quer dizer, e aí, como é que você está? Você está bem? Como é que você tá? E eu me senti um pouquinho assim, aquela situação, aquela necessidade de ser cuidada, e eu precisava cuidar. Só que eu tava sentindo as dores do pós-parto, tava sentindo a cefaleia pós-hack, e eu não queria, de certa forma, estar sentindo tudo isso, e eu me senti incapaz, me senti insegura para cuidar do meu filho. E aí o tempo foi passando, eu só sabia chorar. E quando ele chorava, eu sentia vontade de sumir. Eu não queria que ele chorasse. Eu queria simplesmente, de certa forma, me encontrar. Porque na minha ideologia antes, eu ia parir, ter um parto normal para não depender de ninguém. E depois que eu chegasse em casa, eu tivesse minha autonomia. Só que eu me vi em cima de uma cama, dependendo dos outros com o bebê. Eu estava precisando de cuidado, sendo que eu precisava cuidar. E aí eu comecei a me sentir culpada. Porque eu, como mãe, eu devia ter o prazer de cuidar. Eu devia estar apta a cuidar. E eu não estava tendo isso. Eu comecei a sentir culpa, eu comecei a sentir medo. Às vezes eu tinha medo de morrer. E às vezes eu sentia medo de morrer. Vai de um extremo a outro. E aí eu chorava, e aí às vezes horas eu chorava e dizia assim, meu Deus, mas ele chora. E aí quando eu vinha pra amamentar, que eu sentia todos aqueles sintomas, eu já não queria amamentar. Tinha dias que eu amamentava ele chorando. E aí, passado uma semana eu sentindo tudo isso, eu fiquei me questionando, porque eu me sentia muito irritada. Porque às vezes eu queria dormir, tem muita questão a depressão pós-parto com o baby blues. A privação do sono para a mulher é algo, eu acho que para qualquer ser humano, a privação do sono é algo muito irritante e que mexe muito com os hormônios. E aí, na questão do puerpério, que a gente chama, muitas mulheres falam sobre o luto. Porque você está aprendendo tudo novo, você está aprendendo uma forma nova de viver, uma forma nova de vestir. Aí... Tá certo, Gal, não tem problema não. Depois vai ficar salvo, eu compartilho. E aí tem a questão do ser tudo muito novo. A mulher tá aprendendo a cuidar, a mulher tá aprendendo a dormir direito. E vem a privação do sono, porque quando você pensa que você tá dormindo, no caso, tem recém-nascido que acorda de 3 em 3 horas. A Lorenza acordava de 1 hora e meia. E eu dizia, meu Deus, o que acontece? Esse menino não enche a barriga não. E quando ele chorava, eu chorava junto, porque eu queria viver outra realidade. Não que eu não tivesse escolhido ser mãe. Eu queria ser mãe, estava apaixonada. O que ainda tem a questão que muitas mulheres adquirem ou desenvolvem o baby blues ou a depressão pós-parto por uma gravidez não desejada. Porque pense aí, pra mim, que estava desejando, que planejou meu filho, estava sendo tão difícil. Imagine para quem não planeja. A pessoa que, tipo, deu aquele start de agora eu sou mãe. Mas na cabeça tá, mas eu não queria ser mãe. Aí tem gente que faz, aconteceu. Só que na cabeça tá, aconteceu. Meu Deus, aconteceu. Sabe? E tem muito a questão do luto que eu falo, é simplesmente você se despedir daquele seu velho eu e você encarar agora o seu novo eu. Porque assim, a mulher depois que ela pare, a forma de vestir dela muda, porque quando você veste a roupa, você já pensa, a roupa vai dar pra tirar você
a mulher tira a mama para amamentar, para ser confortável, para você carregar a criança, para o vestido não subir, para a blusa não subir. E aí você lidar uma nova forma de dormir, uma nova forma de se alimentar, porque você tem que se alimentar melhor, porque você está cuidando, está gerando, está amamentando. Então, assim, é muita informação, eu digo assim, de uma vez só. Porque por mais que a mulher na gestação venha se preparando, quando o bebê nasce, é aquele boom de realidade, porque na gestação fica, eu tô gerando, eu vou ser mãe. Mas aquele ser ainda está no imaginário. A mulher sente, mas você não tem aquele choque de realidade. Porque quando o bebê chora, você só quer que ele pare. E, principalmente para mim, que tive cefaleia pós-hack, o choro de Lourenço parecendo que era uma orquestra na minha cabeça. Uma orquestra desgovernada. E eu dizia assim, meu Deus, por que esse menino chora e não sei o que? Às vezes eu pegava tal, aquele desespero. E com isso, eu passei a ter irritabilidade, a tristeza, a baixa autoestima, porque primeiro, teve um dia até que eu olhei pra minha esposa e disse assim, eu tô horrível, né? Porque eu só fazia chorar. Eu me olhei no espelho, meu olho tava bem inchado, quase não abria direito. Meu cabelo tava deste tamanho, tava quase uma leoa, porque o pouco que eu conseguia dormir, como eu tive ainda cesárea, eu não conseguia me levantar para tomar um bom banho, nada disso. E eu comecei a me sentir feia, porque ainda mais para quem tem cesárea e sabe que o corpo demora um pouco mais de voltar. E ainda com aquele corte horrível que eu não queria, porque eu idealizei meu plano de parto normal, que eu ia ficar normal, não sei o quê, e aí a baixa autoestima veio. E aí eu comecei a me sentir feia, eu me olhava e aquelas olheiras enormes porque eu não dormia já direito, eu já estava me achando um zumbi. E a tristeza só aumenta, parece que você vai cavando um buraco que não tem fundo. É interessante, viu, Lorena? Assim, pessoas próximas, essa experiência da mãe, né? Essa coisa de não dormir por causa da criança, a criança, ela pode trocar o turno, né, da manhã pela noite, ficar acordada de noite e dormir pelo dia. Então, eu ouvi, se eu não me engano, acredito que ela ficou uma semana ou quase 2 aí acordada nesse processo aí, sem dormir, né? E nesse momento, o que acontece? É importante esse apoio, né, dessas pessoas. A rede de apoio. Né, nesse momento. E eu achei, como você falou, né? O que acontece nesse momento de um pós-parto, né? Existe essa oscilação hormonal, essa questão do sono, né? Pode ser atingida por essa questão hormonal e também pelo próprio filho, né? Que também fica sem dormir, como você falou, em cada uma hora, né? Acordando e tendo que dar essa atenção. Então, são aspectos. E outro ponto que você falou é a questão da identidade, que isso afeta, né? É uma nova identidade. Você agora é mãe, né? Então, assim, são alguns pontos que a gente, dentro desse quadro, que é interessante e por isso que a Lorena falou, são muitas informações em pouco tempo, em um curto espaço de tempo. Né? O mais talvez trabalhada que a pessoa possa ser ou estar, né, vai mexer muito com esse momento. Então é bem pertinente, né, a sua fala, né, essa questão. Você como mãe, como uma pessoa que passou, né, por essa experiência, é importante estar passando para essas pessoas, né, essa mãe, que você que é mãe e está assistindo, né, passar e se identificar, né, com o quanto esse momento foi se reconhecer, na verdade, né? De reconhecer. Por isso que eu tô falando assim, para quem tá assistindo, se você tem uma amiga, se você tem, mande um aviãozinho, marque, porque é a realidade, gente, de quem pare. Quem não passa por isso, veja bem, os dados mostram, quem não passa por isso é 10%, de 10% a 20%. Todo o restante passa por isso. Todo o restante não existe. Primeiro, é a mudança de hábitos, é a mudança de roupa, é
a mudança. Gente, é muita coisa. E assim, eu digo para todo mundo. Tanto que tem uma vez que eu falei assim para o Whindersson que muitas vezes a maternidade parece uma bomba relógio que cai no colo da gente. Porque a mulher pode estar muito bem preparada emocionalmente. A mulher pode ter lido livros e livros e livros e livros e livros. A teoria está lá em cima, mas na prática a real é outra. Graças a Deus que Lorenzo sempre gostou de dormir. Lorenzo sempre foi uma criança tranquila, mas essa eu sei que na realidade de muitas mães tem criança que chora mesmo o tempo todo e aquela mãe tá ali louca para só tomar um banho. E o Whindersson fala assim, é importante para quem esteja. E eu agradeço a Deus porque eu tive uma rede de apoio, eu tive minha mãe, só que minha mãe ficou um pouco comigo e voltou a trabalhar. Tive meu esposo e ainda, em alguns dias, minha sogra ainda conseguia aí me dar um suporte e tal, ver que eu tava precisando dentro de casa, algumas coisas assim. Mas tem gente que não tem rede de apoio nenhuma. E tá ela ali. E eu vou além. Tem mães que são mães solteiras e tá com aquele recém-nascido, aquele turbilhão de emoções, ela olha para um lado, só tem ela, Deus e a criança. E aí eu digo, gente, se você tem amigas, porque eu falo para todo mundo, a maternidade é carreira solo. Quando você tá grávida, todo mundo acha lindo, maravilhoso, bota a mão, titia ama, não sei o que, vem logo, pá. Quando nasce, um beijo, um abraço, filho é seu, quem balança é você. E tem gente que, meu amor, some. Você diz assim, fulano, não sei, nunca mais... como é que você tá? Beijo e tchau. É da sua porta pra fora. Porque nunca vai entrar na sua casa, nunca vai perguntar se você já comeu, se você tomou um banho, se você quer pelo menos que dê uma varrida na sua casa. A maternidade, para muitas mulheres, realmente é muito, eu posso falar até desolador, porque tem mulheres que são mães solteiras e tem mães que, eu participei uma época do grupo de mães, que tem mulheres que chegaram a se divorciar, porque o esposo não tá entendendo aquele turbilhão de emoção, entendeu? E tem homens que tem a questão também do o corpo da mulher muda, né? E eu não sei qual a perspectiva que vai ficar tudo bonitinho lá no lugar. Não sei, não fica. Se você está pensando, já vou lhe adiantar, não fica. Muda muito, muda a libido, muda tudo. Sabe? Parece que você pega assim a pessoa e joga um balde e a pessoa renasce de outra forma. É só a mesma capa. Mas o que tem dentro muda. Tanto que tem uma frase que fala assim, que para algumas mães que fala assim, quando meu filho nasceu, eu renasci. Eu não digo que você renasceu, não. Eu digo que você nasceu. Porque quando você renasce é quando você vive uma coisa melhor do que você já era. Eu digo que você nasce porque você tá indo junto com aquele bebezinho, sem saber de nada, sem entender nada. Tipo, aí minha prima até falou comigo, mas você já tinha experiência, porque você já cuidou de várias crianças na família. Sim, eu sabia a experiência de acalmar uma criança, de ficar. Mas eu não tinha experiência de ser mãe. E ser mãe é único. Até porque você pode ter vários filhos, cada filho vem com uma bagagem diferente, cada filho é diferente. Então, assim, no Baby Blues, eu tive muitas mudanças bruscas de humor. Tinha dia que eu acordava bem, olhava pra Lorenzo e ficava admirando. Meu Deus, esse serzinho lindo é mesmo meu filho? No meio do dia eu já não queria que ele fosse meu filho. Porque eu queria dormir, eu queria comer, eu queria ter minha vida de antes, ter meu corpo de antes. Não assim, eu digo pelo inchaço nem nada, porque eu fiquei muito me cobrando pela questão do meu pós-parto. Porque eu botei na minha cabeça que eu ia ter um parto humanizado. Quando eu me vi na sala de cirurgia, eu surtei. Porque não era o meu planejamento de parto. Mas enfim, né? Não foi como eu quis, mas foi como Deus quis. E graças a Deus, meu filho tá aí com vida de saúde e eu também. Porque se não fosse por isso, possivelmente um de nós poderíamos vir a falecer. Porque eu já tava há muitas horas de trabalho de parto. Já tava bem exaustivo para os dois lados. E eu tive a minha sensação de capacidade, não era só a minha sensação de incapacidade de cuidar de Lorenzo.
era do restante, porque eu tava me sentindo tão insegura que eu dizia, meu Deus, e como será que eu vou conseguir cuidar da casa, cuidar do meu filho? E depois, como é que vai ser? Sabe, muitos questionamentos, muitas coisas na cabeça, muitos porquês sem resposta, e aí a cabeça só fervilha. Eu trouxe aqui um pouco falando sobre a questão a diferença, né, da depressão para o baby blues. O baby blues, ele também é conhecido como tristeza puerperal. E os sintomas, ele tem um pouco de sintomas do pós-parto, da depressão pós-parto, mas não é, como o Whindersson falou, não é tão intenso. Os sintomas são irritabilidade, indisposição, tristeza, baixa autoestima, as mudanças bruscas de humor, sensação de incapacidade de cuidar do bebê e outros. Esses outros eu botei por quê? Porque, como eu falei, tem mulheres que já têm os problemas emocionais na gestação. Isso desencadeia, isso só aflora mais no período puerperal. Se a mulher já vem com a questão da gestação mal resolvida, ou um quadro leve de depressão, ou uma questão de ansiedade, na gestação puerperal só vai se intensificar mais. E o que acontece muito no baby blues é, como eu falei, uma questão hormonal. Por quê? Após o parto, há uma queda de substância no organismo, o que facilita muito o sentimento de tristeza e de ansiedade. Porque, como eu falei, né, tudo novo, o medo, a insegurança e também a questão dos hormônios, porque, pense aí, a mulher leva 9 meses gestando. Tem todos os hormônios para nutrir aquele bebê. Quando o bebê sai, o corpo ainda, eu penso que seja quase um colapso do sistema hormonal. Porque você está tentando encontrar o que não tem mais ali. E aí o corpo está naquela guerra, e na guerra está você e você mesma. Do corpo dizendo, peraí, bora tentar aqui, mas o que está dentro agora está fora, bora cuidar do que está fora. E o corpo ainda dizendo, peraí, mas está faltando alguma coisa. E tem mulher que fica pensando ainda que está faltando alguma coisa mesmo, e vai ficar faltando. Assim, Lorena, tem um filme, né, que retrata um pouco esse início, né? Vamos conversar sobre o Kevin, né? Precisamos muito falar bom. Sobre... Então, tem cenas que mostram dessa mãe que é apática esse filho, né? Principalmente ali naquela cena que ela tem o parto, né? O filho nasce e está no colo do pai, e ela está simplesmente com eu falo cara de paisagem olhando para o nada, né? E aquilo que seria uma cena para uma mãe estar, né, era o pai e ela com essa apatia. Então, assim, e dentro desse percurso desse filme, ele fala sobre isso, né, dessa questão, dessa dificuldade desse vínculo com esse filho, que é o Kevin. Então, assim, é uma boa indicação de filme para vocês também poderem ver, né, na prática, como é que esse processo se dá. Tanto é que depois ela tem tem uma filha, e a relação é diferente, como a Lorena falou. Cada filho, ele é desejado de uma forma diferente. Por isso que existe essa diferença. A mãe pode dizer assim, eu criei os meus filhos do mesmo jeito, cada um, mas não vai acontecer na prática isso, porque existe um desejo diferente de cada filho, né? É uma coisa, né? Cada um é desejado de uma forma, por isso, né, existe essa diferença de um para o outro. Então é importante, né? Cada gestação é única. E a partir daquele, na verdade, o gestar é o preparar o seu coração para amar aquela criança. Se cada gesto é único, como é que tudo vai ser único se ninguém é igual? Sim. Não existe. Com o filho, às vezes, você vai ser mais amoroso, com outro filho você vai ser mais ríspido, porque esse filho exige mais
Com um filho você vai ser mais brincalhão, com outro você vai ser mais porque esse filho exige mais. E às vezes assim, tem mulher que acha, não, mas é igual. Não, mas é porque cada filho tem a sua necessidade. Eu digo porque lá em casa nós somos em 3. Minha mãe ainda adotou mais uma. Eu sempre fui a mais pra frente. Eu comecei a trabalhar cedo. Eu sempre falei com todo mundo, sempre conversei com todo mundo. Já meu irmão, ele era mais tímido. E ele era mais na dele, mais sossegado. Já minha irmã era mais negosa. Então, com cada filho, foi uma coisa diferente. Não tem como dizer que criou todos iguais, porque cada filho tem sua personalidade. Então, é diferente. E assim, voltando para o assunto que eu estava falando, quando eu comecei a sentir isso, que eu voltei, eu fui na unidade que eu estava fazendo acompanhamento de pré-natal, eu estava com 45 dias, que foi quando eu fui tirar meus pontos. E aí a profissional foi falar, e aí, como é que foi o seu plano de parto, como é que foi, não sei o quê. E eu, horrível, triste, não sei o quê, e só sabia chorar. Chorava, porque assim, ó, um dado importante que fala é que o Baby Blues, ele tem média duração de 2 semanas a 15 dias. Se passar disso, pode ser algo mais grave. Mas, diante dessa situação e da minha vivência, eu digo que pode ir um pouco mais além. Entendeu? Porque é como se o sentimento fosse se diluindo. Porque eu digo assim, que os primeiros 15 dias é muito punk mesmo, sabe? De você sentir, de você não conseguir correr do sentimento. E os demais dias eu acho que ele vai se diluindo. Não que você não sinta, você vai continuar sentindo, mas ele vai começar a se diluir. E aí ela fez, mas o que você tem, não sei o que. Ela fez assim, você precisa de acompanhamento profissional. Pra, quem sabe, te ajudar nisso e tal e tal. Eu fiz assim, eu tava estudando sobre o que eu tô sentindo, não sei o que. E chama de Baby Blues, ela parou e fez, hã? Aí ela fez, pelo que eu tô vendo, parece depressão pós-parto. Aí eu fiz assim. Aí eu saí de lá pensando, será que eu tô com depressão pós-parto? Não. Porque a minha família já tem uma carga genética depressiva. Então eu já fiquei com medo também de estar com depressão pós-parto. E aí eu peguei e fiquei, será que eu tô com depressão pós-parto? Só que assim, quanto mais eu ia estudando sobre os dois assuntos, eu ia me encontrando e ia vendo que não. Porque assim, quem tem depressão pós-parto não tem oscilação de humor. É o tempo todo aquilo ali. E eu conseguia ver que tinha horas do meu dia que eu estava melhor e tinha horas do meu dia que eu não estava tão bem assim. E eu disse, peraí, então não é bem isso. Aí quando eu fui de novo para acompanhamento, eu disse assim, não, eu tenho certeza que eu não tenho depressão pós-parto, eu tô com Baby Blues. Você sabe o que é isso? Ela, já ouvi falar na faculdade. Ou seja, era só um fantasminha que ninguém tava nem aí, porque não é abordado e não é comentado. E aí, eu sempre fui assim muito curiosa para procurar conhecer as coisas, para procurar entender, até porque eu sempre fui muito destemida em relação a algumas coisas. E aí, tanto que quando eu estava na gestação, eu descobri uma coisa que muitas mulheres aqui em Salvador não sabem. Inclusive, se você é mãe ou se você conhece alguma gestante, saiba que Salvador tem o Disque Cegonha. O Disque Cegonha é uma rede de apoio para a mulher que está gestando. Se você... Porque eu descobri esse Disque Cegonha foi na maternidade que eu tinha ido. E aí eu descobri que muitas mulheres têm dificuldade de continuar com o seu pré-natal na rede pública por falta de profissionais qualificados. E na época que eu estava indo, não estava encontrando, porque estava tendo um posto que estava sendo desativado e eu fui para outro. Quando eu cheguei lá, ela fez assim, mas por que você não procurou o Disque Cegonha? Eu, Disque Cegonha? Eu nem sabia que existia isso. E aí eu procurei me informar e tal, inclusive
tudo que você procura saber sobre gestação na questão do SUS, o Disque Cegonha é muito útil, muito válido. E me deu uma capacidade assim, na verdade, a maternidade me fez ser, eu até brinquei, teve uma época que eu estava quase um Wikipédia. Porque o meu medo de não sofrer com as coisas me fazia buscar cada vez mais. E quando eu tive Lorenzo, eu não estava preparada para o Baby Blues, porque eu não estudei sobre o Baby Blues. Eu não estudei sobre a depressão pós-parto. Eu achava que o meu parto ia ser uma coisa que ia ser linda, maravilhosa e pronto. E aí, quando eu me vi nessa situação, eu fiquei muito, muito debilitada, assim, porque eu fiz, poxa, mas eu idealizei tanto uma coisa, eu quis tanto uma coisa e tá saindo tudo do jeito que eu não queria. Primeiro que, assim, eu imaginei que eu ia sair da maternidade linda, maravilhosa, andando com meu filho. Eu saí andando com meu filho, mas só que eu tava com os pés parecendo que eu tinha alguma doença, ou trombose ou elefantíase, porque é normal. Ao pé da mulher, pela retenção de líquido, fica isso daqui. Eu ainda andava parecendo uma pata, rimando. E aí, quando eu olhei para os meus pés, que eu não conseguia nem enxergar meu tornozelo, o que eu fiz? Meu Deus, eu tô horrível. Eu só conseguia me ver feia. Horrível. E aí, tem essa questão, né? Do tentar se encontrar, que eu falei. E aí, levando para essa questão, o Baby Blues é uma questão hormonal, é uma questão que passa, não precisa de acompanhamento de um profissional, assim, a priori, que seja urgente, como a depressão pós-parto, não precisa de medicação, óbvio que eu digo e falo sempre, se você puder fazer terapia, se você tiver condições, faça, principalmente depois que a mulher vira mãe, porque é um turbilhão. E quando você está mentalmente esclarecido dos seus sentimentos, você consegue cuidar melhor do outro. É fato. E aí, em contrapartida, como eu falei que o Baby Blues não precisa de tratamento, é uma questão hormonal. E assim, o Baby Blues ele vai passando quando os hormônios vão se encontrando. Quando a mulher vai aprendendo a cuidar, vai aprendendo... Na verdade, vai... Eu botei até aqui, vai se encontrando com as suas necessidades, né? Que ela vai vendo, vai conhecendo melhor o filho e o filho vai melhor conhecendo, que ela vai ver que não é aquele turbilhão todo. Que com o tempo vai se tornando melhor. Em contrapartida, vem a depressão pós-parto. A depressão pós-parto é uma doença que ela pode aparecer tanto no primeiro momento que o bebê nasce, até 1 ano de vida dessa criança. Os sentimentos são parecidos com o Baby Blues, entendeu? Tanto que algumas pessoas até confundem, como eu falei aqui. Os sentimentos são tristeza, pessimismo, alteração na alimentação, ou falta de apetite, ou excesso de apetite, adenoia. Adenoia, para quem não sabe, é o prazer de fazer as coisas. Não tem vontade de fazer nada, só quer dormir, ou não quer existir, e o dia ali para ela vai seguir daquela forma ali. Alterações do sono, ou ela tem insônia ou ela dorme demais. Visão negativa das coisas, acha que aquele momento nunca vai passar. Por mais que tenha pessoas que falem, mas é uma fase, mas vai melhorar. Mas na cabeça da mulher que tem depressão pós-parto, isso não existe. Para ela, aquele luto ali vai ser eterno. O cansaço, fadiga, insegurança, irritabilidade, o choro frequente, inquietação, ansiedade, sentimento de culpa, dificuldade em se encontrar, e em casos mais graves tem até pensamentos suicidas, delírios e alucinações. Porque, como eu falo, a questão do choro da criança. Pensa você passando por tudo isso e tem um bebezinho chorando e você não sabe... Tem mulher que não sabe o que fazer com aquela criança chorando. Porque ela não quer cuidar, ela não quer amamentar e ela só quer mesmo que acabe com aquilo. E tem casos, como isso falou, que é mais grave, né? Que chega ou a mulher se suicidar ou suicidar o bebê. Porque ela só quer que aquilo acabe. Ela não entende que
Em algum momento da vida dela aquilo vai acabar. Para ela vai ser aquilo eterno. Isso entra na categoria de infanticídio, né? Então, na alucinação dessa mãe, ela, que a gente, a alucinação, né, seria uma possível viagem, né, no mundo dela. Que ela Isso, acha que delírio e alucinação. Ela é melhor matar o bebê porque algo pior pode acontecer se ele continuar a viver. Né, pela falta de capacidade que ela não tem, a segurança que ela tem de cuidar dessa criança. E a falta de vontade de cuidar também leva a isso, né? Porque ela vai achar que ela não tem capacidade, que ela não quer cuidar, e aí chega mesmo no extremo. E, assim, com o Baby Blues, ele não tem um fator determinante que possa causar. Simplesmente, como eu falei, a questão de humor e tal. Já na depressão pós-parto, tem algumas coisas que podem desencadear, que são quadros depressivos antes, durante ou após a gravidez, histórico de depressão, inclusive pós-parto familiar, que tem pessoas até que, como eu falei, no meu caso a depressão é algo genético, tem na minha família, entendeu? Então, eu fiquei naquela coisa, né, vigilante, que eu não queria, porque eu já sabia que é uma realidade. Ansiedade, estresse e outros transtornos mentais pode desencadear também. Gravidez indesejada, que foi o que eu falei. Falta de rede de apoio, que também foi abordado aqui. Contexto social no que está inserido. É o que eu falo sobre esse contexto social. Tem muitas mulheres que quando se vê na situação de uma criança, ela passando necessidade, ela sem saber nem o que comer no outro dia, e ela se vê grávida, aí tem gente que faz, mas engravidou porque quis e tal. Tem mulheres que, infelizmente, a ignorância não permite nem que ela conheça o que é um preservativo. E tem mulheres que são objetos sexuais, entendeu? E aí, ela engravida, vem essa criança, o fruto indesejado, ela tá ali cheia de emoções, cheia de turbilhão, automaticamente, quando vem a depressão, vem tudo isso na cabeça. Ela não pensa que ali é uma vida que precisa dela. Ela precisa, possivelmente, que ali seja um ser que esteja ali atrapalhando a vida dela. Vem também alimentação inadequada, que isso também conta, porque quando a gente, principalmente que no final da gestação, né? Porque eu não podia mais perder peso, porque como eu enjoei bastante na gestação, aí a médica dizia, se você perder peso, você vai ficar internada, viu? Que daqui a pouco esse menino vai nascer desnutrido, não sei o que, e ficava. E eu comecei a me alimentar melhor. Tanto que eu não suporto mingau até hoje. Eu tomava mingau só porque eu queria que o Logan nascesse bem. E tem mulheres que, assim, ou não ligam muito pra isso, ou acham que é normal. É o famoso que diz assim, mas fulano comeu e não morreu. Aí eu digo, era pra morrer? E aí não tem esse cuidado com a alimentação, então, nem dela, nem quando o bebê, que depois que a mulher pare também, tem que ter uma dieta diferente, e aí pode desencadear também o sedentarismo, a privação do sono, que foi o que eu falei, que é crucial para qualquer ser humano dormir, o isolamento, nisso também entra a questão da rede de apoio, ou a falta de rede de apoio, porque a pessoa que tem uma rede de apoio, a partir do momento que a pessoa começa a puérpera começa a se isolar, a pessoa vai dizer, peraí, tá acontecendo alguma coisa. Então, para você que está próximo de alguém, ou possa acessar essa rede de apoio, olha mais, tipo, se a pessoa diz assim, mas não, hoje eu só quero ficar aqui deitada. No outro dia a pessoa quer ficar deitada de novo. No outro dia a pessoa já não quer tomar banho. Liga a anteninha, sabe? Liga o pisca-alerta olha, fulano, você tá bem? Converse mais com essa pessoa. Procure saber se... Sabe, nem que seja assim, fulano, você quer tomar um banho mais demorado? Você quer uma comida diferente? Ou então, simplesmente, nada não, eu só tô aqui. Senta do lado dessa pessoa, que quem está passando por algum problema emocional vai ter uma hora que ela não vai aguentar, ela vai descarregar em alguém.
ou seja, de uma forma de explosão, ou seja, de uma forma de conversação, de dizer assim, olha, eu tô assim, 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 assim. Tem também a alteração hormonal do pós-parto, que é normal, né? E essa questão também pode ser associada ou confundida com baby blues. A diferença, basicamente, do baby blues e a depressão pós-parto é isso. Porque o baby blues, o tempo e a intensidade é menor e ele pode desaparecer com 2 semanas ou 15 dias, ou como eu falei, se passar um pouquinho mais, é normal, que ele vai diluindo um pouquinho mais o sentimento com o tempo. E se ele demorar um pouquinho mais, é o alerta. Já a depressão pós-parto, não. Vai ter que ter o acompanhamento de um psicólogo ou de um psicoterapeuta, algo do tipo, e tem que fazer acompanhamento com medicação. E já é algo mais. E uma coisa que eu achei interessante de falar. Tem muitas mulheres que pensam que o baby blues ou a depressão pós-parto seja desencadeado, como um dia eu pensei, pela questão do planejamento de parto. Tem nada a ver. Simplesmente o que acontece quando você planeja uma coisa e não acontece, como foi o meu caso, o que acontece gera uma ansiedade maior, um estresse maior. Mas isso não é determinante para que essa mulher venha ter uma gestação, uma depressão pós-parto, que a mulher venha ter uma depressão futuramente ou que venha ter o baby blues. Não. O que vai gerar simplesmente é um estresse, sabe? Uma ansiedade grande. Porque eu achava que tudo que eu estava sentindo era porque eu não tinha tido o meu plano perfeito. O meu parto perfeito, que as coisas tinham saído do meu controle, mas não era. É porque as coisas teriam que acontecer daquela forma que tinha que ser e foi. Eu acho que independente da situação, se eu tivesse um parto normal ou não, se eu tivesse que ter o baby blues novamente, eu teria. Então, eu falo para todo mundo assim, e repito, se você conhece alguém, seja essa rede de apoio, porque, como o Índice falou, que isso gera algumas barreiras, algumas lacunas na vida dos indivíduos, essa questão do vínculo. Porque o vínculo entre a mãe e o recém-nascido, a priori, ele é muito importante, até como mesmo segurança para essa criança e também o papel de responsabilidade, sabe, de capacidade dessa mulher de cuidar. Então, quando ele é quebrado, existe uma quebra de vínculo e existe uma série de problemas futuros. E aí vai para toda uma vida, tanto dessa mãe, que às vezes carrega essa sensação de culpa, essa sensação de mal-estar, porque de dever não cumprido, tanto também para esse bebê. Então, se você pode conversar, se você pode chegar, fazer um afago, procurar fazer uma comida diferente para uma mãe que você conheça, uma amiga, faça, porque é muito importante que a gente saiba cuidar das pessoas no momento correto e no momento oportuno. Não é depois que passa de você dizer, fulana, por que você não me falou? Porque quem passa pelo problema não fala. Só sente. É importante, né, como você está falando, se alguém, né, ou próximo a você acabou de ter um bebê, por tudo isso que a gente falou aqui, é importante que você que tem esse conhecimento, né, possa estar próximo e já saber que isso pode acontecer, esses pontos podem acontecer e esses sintomas é baseado nisso. E nesse momento, né, no momento de depressão pós-parto, né, como a Lorena falou, uma terapia, né, você procurar um psicólogo, um psiquiatra, que entra a parte da medicação, né, porque o psicólogo não medica, o psiquiatra sim. Então, o antidepressivo, em alguns casos, até reposição hormonal, né, é necessário, em alguns casos. E é importante também, eu vou enfatizar, né, além do baby blues, além do depressão pós-parto, existe, né, essa parte, né, como a Lorena falou, a questão dos delírios. Então,
Até alguns casos existe alguma questão de perseguição, né? Essa mãe acha que alguém vai pegar, vai roubar esse filho. E em alguns casos tem delito religioso, né? Que o filho tenha talvez algum espírito ruim ali rondando, e aí ela tem esse movimento, né? Até possa ser nesse momento, né? Nesse delírio, vinha a matar esse bebê também. E tem associações em relação à questão, né, do pós-parto, a depressão pós-parto, a ansiedade pode potencializar nesse momento. Tem a questão do transtorno obsessivo-compulsivo, que seria pensamentos, né, intrusivo, obsessivo em relação ao cuidado, por exemplo, desse filho, né? Será que ele está bem cuidado, ele está bem? E aí, várias vezes, essa mãe pode vir a cuidar, né, ou verificar se ele, né, está bem. Então, pode acontecer isso também. E um outro transtorno que pode ficar associado ou potencializar, né, como a Lorena falou, esse quadro ele pode potencializar algumas coisas, alguns transtornos nesse momento. É a questão do bipolar, né? Como a gente falou, existe uma variação de humor. Então é muito tendencioso, né? Quem tem a questão da oscilação de humor pode começar a ter ou potencializar o transtorno bipolar, né? O bipolar, você está bem agora, daqui a pouco, momentos depois, você já não está bem. É essa oscilação, está bem, não estou bem. Tá? Então, assim, isso faz com que uma desorganização, né, nessa convivência, porque até a própria pessoa não se entende porque está acontecendo isso. E isso também vai oscilar na questão das relações. As pessoas também, ao redor, também não vão entender. Então, é uma coisa bem delicada para a gente ter essa atenção. Então, é um tema muito, muito pertinente, né, que a Lorena trazendo uma própria experiência, e é um incentivo para que você, né, que está assistindo, que conhece alguém que já teve esse parto, ou acabou de ter um parto, esses sintomas, tudo isso pode acontecer. Então, você ficar atento e poder, né, também ser essa rede de apoio para essa pessoa, para essa mãe, que é um ponto muito importante, porque a mãe, ela vai, em algum ponto, vai sobrecarregar. Né? Em algum ponto não, você pode dizer. Saiu na maternidade, ela já está um turbilhão, ela está um foguete simplesmente com fuzil esperando ser explodido. Porque desde a maternidade ela já sai com aquela carga. Sabe quando você pega a criança no colo, o bebê, que você... Pelo menos eu fiquei assim, eu fiquei olhando, meu Deus, é meu filho mesmo? Agora eu tô uma criança para cuidar? Meu Deus... E eu ficava olhando, e às vezes eu dormia e acordava e ele já estava assim na minha frente. Eu, é meu filho, eu preciso cuidar. E eu me cobrava muito, eu achava que eu não podia nem dormir, porque eu tinha que cuidar. A mulher pariu, acabou. Ela olhar para aquele ser, ela vai... E sem falar assim, fora disso tudo que você falou, tem a sociedade cobra e a mulher se cobra muito mais. E aí, se você tem algum problema emocional, algum transtorno, só piora. Entendeu? Só piora mesmo. E como você falou, né? Além dessa situação, né, que a mãe passa, as mães após ou esse processo de ser mãe, também é um convite, né, se puder fazer terapia para essa nova descoberta dessa nova pessoa, né, que a mãe se tornou, também é bem-vindo, né, nesse momento. E digo a mães que são, ou que serão mães, que estão gestantes, ou que já pariram, que eu vou dizer, se vocês ainda não tiveram a experiência de fazer a terapia, é revolucionário, porque quando você entra na terapia, você entra de um jeito, você acha que
ah, não, porque eu não preciso, porque assim, assim. Ou até às vezes você até tem a consciência de que precise. Mas desde o seu comportamento presencial até o seu comportamento passado, você começa a entender e a diluir. Isso, Jude, precisamos ter muita força para enfrentar tudo isso, porque não é fácil. Não é fácil mesmo. Se vocês quiserem conversar, participar, gente, por favor, estou aberta. Porque, assim, a questão da terapia, quando você entra na terapia, você começa a... Eu posso dizer assim, é como se você pegasse uma caixa cheia de coisas soltas. Você pega a caixa e começa a nomear e a colocar cada coisa em seu lugar. A terapia faz isso. Você está ali naquele turbilhão, porque primeiro, a maternidade mexe muito com o nosso emocional, mexe muito com as nossas raízes. Desde que a gente pare, a gente passa a visitar todos os nossos sentimentos, presentes e passados. E aí ficam brigando, eles, sabe? E às vezes você quer ser uma pessoa melhor, mas o seu passado lhe diz alguma coisa, mas... E aí a mulher vive nisso. Então, quando você faz a terapia, você aprende a diluir alguns sentimentos que você estava tendo enraizado. E o que não der para diluir, você aprende a nomear e a colocar ele no lugar dele. É só simplesmente isso que faz toda a diferença. Vai fazer a diferença no seu agir, no seu dia a dia. Vai fazer a diferença no seu educar do seu filho, porque às vezes a gente vem com educação já, eu posso dizer, codificada. Que a gente não quer, mas a gente copia, não é isso? E aí, quando você faz a terapia que eu digo que abre esse leque, você pensa, eu posso fazer assim, eu tava errando aqui, entendeu? E aí, a partir do momento que você faz a terapia, você passa a se enxergar e enxergar o quanto melhor você pode ser para o outro. Isso tudo depende só de mim e de você. Porque às vezes a gente procura melhorar só para o outro, mas a gente está tão agoniado querendo melhorar que não rola. Porque se a gente não melhorar primeiro para a gente, não vai poder melhorar para o outro. É interessante você falou essa questão. Aquilo que eu menos quero reproduzir em mim ou para a criação do meu filho, o que eu menos quero em relação, né, ao pai e à mãe, eu vou trazer, eu vou copiar. Então, esse é um dado, né, porque aquilo que eu não quero, eu acabo pensando mais do que as outras coisas. E se eu penso mais, está mais presente na minha mente. Se está mais presente na minha mente, eu acabo agindo daquela forma. É uma coisa reversa, né, paradoxal, mas é assim que acontece, se você reparar no dia a dia, é isso que acontece. Então é bem interessante isso que a Lorena está trazendo, e realmente é isso. E assim, em relação ao que o Whindersson falou, em relação à rede de apoio, eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje em dia, é muito complicado você dizer que tem amigos depois que você tem filhos. E a mulher, depois que ela tem filhos, principalmente quando ela vai já para fazer o acompanhamento, os profissionais que fazem acompanhamento logo perguntam, e sua rede de apoio? Gente, rede de apoio, o nome já fala. Rede, quando o pescador vai pescar, que ele lança a rede engloba tudo. Não é você chegar, pegar a criança no colo, deu 2 beijinhos, botou lá e dizer, que lindinho, e partir, não. É você cuidar, é você ver um ser humano nascido e o outro nascido, só que desesperado, porque o que está nascido, ele não tem noção da vida. Ele está aprendendo. E o outro, ele já viveu, só que ele está querendo viver como antes, só que ele nunca mais vai viver como antes. E aí vem um conflito. Aí, ó, Jude relatando como é.
Tive que procurar ajuda para que eu entendesse que posso sim estar cansada. Eu fui muito cobrada para dar conta de tudo. E ainda ser uma ótima mãe. Eu perdi muitas pessoas ao meu redor. E isso acontece. Isso acontece. Mas eu vou lhe dizer mais, Judy. Uma coisa que eu aprendi e que hoje em dia eu digo, se eu perdi, glória a Deus, é porque não fazia sentido estar do meu lado. Quem eu ganhei veio para somar. Porque tem pessoas que estão do nosso lado que realmente estão ali como pedra de tropeço. Se veio, vem para somar. E assim, uma coisa que eu falo, para quem tem a oportunidade de ajudar um puérpera, não chegue perguntando não, ó fulana, você quer que eu te ajude? Porque tem mulheres que têm vergonha de pedir ajuda. Se você tá vendo uma pia cheia de prato, vá lá e lave. Se você tá vendo que ela tá meio assim, você diz assim, mulher, vai tomar um banho, não sei o que, pra gente resenhar, até, sabe? Pra gente resenhar, não sei o que, conversar. Se você tá vendo a casa bagunçada, vai arrumando aos pouquinhos. Não espere uma mãe pedir ajuda, porque possivelmente ela não vai pedir. Porque existe muito a questão da vergonha e a questão de dizer assim, não, eu vou conseguir, eu vou dar conta de tudo. Só que talvez não consiga. E para você que está diante da situação, que está vendo, você está dizendo, não, mas ela está dizendo que consegue. Não, não vai conseguir. E é importante, então, assim, nessa hora, a mãe perceber que ela não vai dar conta e está tudo bem, é isso mesmo. Ela não é uma Na mulher... verdade, a partir daquele momento ali, se ela não entendeu ainda, e se você que é mamãe ainda não entendeu, deixa eu lhe dizer, gente, tá tudo massa, tá tudo bem, você não dá conta de tudo. Se você conseguiu tudo até agora, massa, se não conseguiu, massa também, tá tudo bem. Porque a maternidade, gente, ó, hoje mesmo, vou contar só um pouco do meu dia pra vocês. Hoje eu tava com 1000 coisas na cabeça. Eu disse, poxa, vai ter a live mais tarde, porque eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou dona de casa, eu sou artesã. E tem dias que uma dessas pessoas briga com a outra. Porque não dá. Aí hoje mesmo, eu tinha que fazer postagem, e aí meu filho chorando que ele queria brincar na rua, aí a casa bagunçada, não sei o que, eu não tinha feito nada, eu fiz, sabe o que eu vou fazer? Fui pra rua brincar. Brincar quando fui agora de noite, eu subi, vim correndo, aí no limite que dava pra eu fazer minhas coisas, fiz, botei ele pra dormir, dei a janta dele, graças a Deus eu tô aqui. O que deu pra fazer até agora, mas eu me orgulho de mim. Entendeu? E se orgulhe de você também, pela mulher que você é, pela mulher que você conseguiu ser até agora e pelo que você conquistou. Independente se você gostou ou não gostou. Foi o melhor que você pode fazer por você. E tá massa. Tá tudo certo. Não precisa você ser perfeita, porque perfeito só existe um, que é Deus. Viva no seu limite, viva, faça o que dá. O que não dá, outro dia vai dar. Entendeu? E se não dá no outro dia, outros dias vão existir, outros dias vão dar. E para você que é mãe, se você tem a questão da culpabilidade de estar se culpando de não conseguir, deixe isso para lá. Viva a sua maternidade, sabe por quê? Hoje em dia eu vejo, encaro, entendo. O meu filho um dia vai crescer. E eu preciso aproveitar o hoje e o agora. A casa vai esperar. Os amigos vão esperar. Os parentes vão esperar. Mas meu filho não. E o que eu construo com meu filho é algo único. É algo que só eu e ele sabemos. E que a gente vai carregar pro resto da vida. Então, assim, se você está tendo dificuldade de maternar, se você tem abertura para conversar com alguém, converse. Ou então, se você pode procurar um profissional terapeuta, procure. Porque cada minuto é válido. Porque quando você se conhece, você se encontra, você se liberta. Quer completar, Whindersson?
assim, é muito bom, né, você trazer essa experiência, né, da sua vivência, né, como tudo foi dito aqui, no Baby Blues, ou a questão um pouco da depressão pós-parto em relação a falar, né, sobre isso, a diferença, né, e muita gente, né, como você me falou, muita gente não sabe, né, às vezes Na nem verdade, sabe nem que existe. Exato. E essa live é justamente para que a gente possa estar mais atento às pessoas que estão próximas para realmente apoiar. E para a gente, né, fazer as considerações finais, né, para a gente começar a se encaminhar para o final, você, mãe, né, trouxe, né, a Lorena trouxe vários aspectos, identidade, né, da mulher, né, que se torna mãe, essa questão toda da depressão pós-parto, baby blues, a questão até da questão das possíveis delírios que essa mãe pode ter, enfim, né, são vários aspectos que são associados a essa mãe. Então, muitos conhecimentos, né, realmente agradecer a Lorena por essa disponibilidade, né, de poder compartilhar a história dela, que ela vivenciou. Realmente, não é todo mundo que vai está aberta, se permite, né, a estar compartilhando. Então, a Lorena sabe que esse momento, ela sabe que pode ajudar muitas pessoas, muitas mães, né? Então, esse senso, né, de pensar também no coletivo, né? Se eu penso só em mim, talvez eu não vou fazer a live por isso, enfim. Né? Nesse momento, uma série de coisas pode surgir na nossa mente. Mas a Lorena, né, está aqui, compartilhou a história dela, então, realmente agradecer, né, por você estar aqui. E eu passo a fala para você, né, para você falar aqui em termos de finais, né, uma mensagem final para essa mãe, enfim. Se sinta à vontade. Quando o Índice me chamou, como eu falei, na primeira vez para fazer a live, eu vi meio assim, tal. E quando eu fiz a segunda live com ele, que tem um comentário de uma amiga minha chamada Thaís, que ela entrou e fez assim, eu precisava dessa live e nem sabia. Pronto, partiu daí, eu digo, faz sentido compartilhar, sabe? Às vezes tem pessoas que passam pela situação e fazem, mas eu não vou me expor, mas eu não vou abrir, falar da minha vida. E assim, todas as vezes que o índice me chama, eu não vejo como, de certa forma, me expor, nem contar da minha vida. O que eu vejo é o que a minha experiência, que a minha vivência pode ajudar outras mulheres. E quem saiba o que eu vivi, eu possa conseguir fazer outras pessoas a não fazerem, a não sofrerem. Entendeu? É como eu falo, o conhecimento ele é libertador. Então, se eu tivesse o conhecimento sobre o que eu sei hoje, possivelmente eu não passaria por tudo o que eu passei. Não que eu não queira ter passado, porque é como eu já falei que hoje em dia eu entendo que a minha história que passou faz ser quem eu sou hoje. E eu sou grata a Deus por isso. Mas tem coisas que a gente poderia sofrer menos, né? Eu digo que e hoje em dia eu sou grata a Deus porque eu posso ajudar e me permito ajudar quem quer que seja, até porque eu acho que meio como eu estava até conversando recentemente com um conhecido que acho que meio como uma válvula de escape, veio em um momento e depois só veio agregar. Porque eu sou profissional de saúde, apesar de eu ser artesã, de formação sou profissional de saúde. Eu escolhi ser profissional de saúde porque profissional de saúde cuida. Então, agora que eu estou tendo a oportunidade de contar da minha vida para as pessoas, para que possivelmente eu possa ajudar ou agregar na vida delas, por que não? Então, assim, dentro da maternidade,
Não tem só a questão do baby blues, não tem só a questão da depressão pós-parto, não tem só a questão do puerpério, não tem só a questão da educação. Gente, a maternidade ela é um desafio diariamente vivido. E para quem é mãe, para quem escolheu ser mãe, eu acho assim que nós, mães e mulheres, devemos apoiar umas às outras. Porque é uma missão para a vida inteira e é uma missão difícil. Às vezes você tá ali, vê a sua vizinha do lado, a vizinha tá com uma criança que você tem um pouco mais de experiência. Chegue, converse com ela, fale com ela. Às vezes, se você tá vendo ela um pouco mais estressada e você acha que não deveria, não é você, de certa forma, se intrometer. Porque tem gente que faz, mas eu vou me intrometer. Não, é você ver a melhor forma que seja para aquela mãe. Entendeu? De dizer assim, fulana, eu posso te ajudar? Ou então, tipo, não pode ajudar? Fulana, faz assim, assim, assim. Procura conversar, sabe, com a forma mais doce possível. Procura acalentar. Porque tem mulheres que são mães que não tiveram referência de mães. Que não tiveram mães, que são órfãs. Tem mulheres que são machucadas de várias formas. E que não... Se não for graças a uma pessoa próxima, nunca vai ter a oportunidade de se sentir amada e acolhida. Então, assim, nós somos seres de transformação. Nós somos pessoas que nós somos influenciáveis. Nós podemos influenciar ou ser influenciados. E eu espero que com a live de hoje, que eu tenha sido canal de transformação para alguém, que eu tenha sido apoio para alguém. E que você também, se você está ouvindo, que você pode ser esse agente de transformação que você seja. Porque, ainda mais depois que veio a pandemia, né? A pandemia veio para tirar tanto o melhor quanto o pior de nós. Porque tem pessoas que tiveram muitos problemas emocionais na pandemia e tiveram pessoas que conseguiram melhorar. Graças a Deus eu consegui melhorar. Eu fui no fundo do poço para depois eu emergir, graças a Deus. Mas tem pessoas que não têm essa oportunidade. E se você tem a oportunidade de falar com alguma pessoa desse tipo, não perca tempo. Não, larga o achismo para depois, larga os preconceitos, os pensamentos, os rótulos, sabe? Ajudar é importante. E assim, eu acho interessante que hoje eu esteja aqui falando dessa forma, né? Porque antigamente, até por conta da ansiedade, eu não me enxergava falando tanto que eu falava ao índice. Até quando porque eu canto na igreja, quando eu ia cantar, eu já começava a me tremer toda, parecendo que eu ia ter um curtipio, que ia paralisar, que ia dar um curto. E hoje em dia, até em relação a isso, a terapia me ajudou. Hoje em dia eu consigo vir, eu consigo explanar meus pensamentos, eu consigo falar. E eu espero verdadeiramente que essa live tenha ajudado. E fico feliz de o Whindersson ter me chamado, porque é um assunto que eu gosto de falar, que eu tenho prazer em falar. Porque eu vejo que tem muitas mulheres que são mães. Não posso dizer por acidente, porque eu acho que tudo na vida de cada pessoa tem um propósito. Entendeu? E um filho é um canal de transformação, como eu falei da outra live. E se você é mãe e está se pegando de alguns conflitos, saiba que o seu filho é o seu canal de transformação. E para quem quiser saber mais, pode falar com o Whindersson, pode me procurar no meu Instagram. Eu estou aberta para falar. Se você é uma mãe, mesmo que você não me conheça, mesmo que você não conheça o Whindersson, pode procurar, pode falar que a gente está aberta, viu? Estou aqui para ajudar e se eu puder, fico grata. Então, desde já agradecer, né, como eu falei, pela disponibilidade, né, de poder compartilhar. Com certeza, muitas mães vão ser ajudadas com isso. E convidar vocês que estão assistindo, né, se vocês não ouviram a história, né, da Lorena, tem vídeos, né, da Lorena lá no canal Whindersson Moraes Coach, que o link está na bio aqui do Instagram. E se você não está inscrito, se inscreva, compartilhe, curta, né? Já eu atingi 1.000 inscritos
Né? Isso Glória a Deus! Então, isso começa o quê? Você começa a monetizar a partir disso, né? Eu dei entrada na quinta-feira e na segunda, essa semana, né? No caso ontem, o YouTube mandou no e-mail dizendo: meus parabéns, você já faz parte da parceria, né? Do YouTube. Então, assim, é muito gratificante a gente estar ajudando e realmente poder contribuir mais pessoas. Isso é só um resultado dessa que a informação está chegando a gente, a mais pessoas. É isso que significa. E realmente agradecer a cada um de vocês que estão na live. Pode falar. Isso rapidinho. Você falou agora sobre o YouTube, né? Eu vou fazer uma pergunta meio ousada e despretensiosa, mas eu vou fazer, porque passou, né? Vocês que são mães que estão acompanhando, ou que estão na live, que achou interessante, se vocês quiserem falar sobre um pouco mais de mãe, gente, sinaliza, porque assim, ó, pra gente buscar mais assuntos, pra gente fazer mais lives, ou então até porque eu tava conversando com o Whindersson, eu tenho uma visão, eu tenho um interesse de fazer um canal, ou algo do tipo, voltado para mães, porque a maternidade, é como eu falo, é uma carreira solo, independente de você ter rede de apoio ou não. Então, se vocês acham interessante, por favor, comentem aqui para eu ter uma opinião de vocês, para eu ver se vocês curtiram, se vocês gostaram da live, se vocês acham o assunto interessante, entendeu? Porque a gente só sabe que está agradando se vocês participam, senão para a gente está tudo certo, a gente só está aqui compartilhando. Verdade, verdade. Esse feedback é importante, né, de cada um de vocês. Então, com certeza. Então, participe, comente, né, curta, né? Isso vai indicar para a gente que o conteúdo que foi dito foi de importância, né? E o Instagram também. E hoje vocês estão subindo, viu? Isso significa que... E amanhã tem um circuito de filmes que cada semana, né, tem um filme que a gente escolhe para poder trocar aprendizados. Dia de quinta-feira, também no mesmo horário, assuntos como psicologia, coach e mapa de perfil comportamental, e a base é saúde emocional. Né? E segunda, encontros de empreendedores também no mesmo horário. Então, tudo isso nesses canais é justamente para ajudar o maior número de pessoas. Então, desde já, agradecendo a Lorena, você que está assistindo, né? Gratidão imensamente, que a nossa semana seja uma semana abençoada e que a gente possa estar aberto para receber as bênçãos, né? Isso é importante também. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau, Lorena. Tchau, tchau. Boa noite. Até as próximas.